Cobalaroeixo! Chama seu tranca-ruas! Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Conversando com o Seu Tranca, com Mãe Gladys Camorim. Para participações com perguntas e questionamentos, adicione no MSN, conversando com o seu tranca, @hotmail.com. Alaroeixo, Amojubá, melhor que tranca, Rua das Almas não há. Alaroeixo, Amojubá, melhor que tranca, Rua das Almas não há. Boa noite, ouvintes da Rádio Toques de Aruanda. Boa noite, Alan. Boa noite, Mãe Gladys Camorim, tudo bem? Tudo bom. Boa noite a todos os ouvintes, sejam bem-vindos a mais um programa Conversando com o Seu Tranca. Estamos ao vivo, 9 horas e 12 minutos. Mãe Gladys Camorim, toda semana prepara algo especial pra gente. Mas antes, Mãe Gladys, vamos lembrar a agenda do Templo Escola Sete Espadas de cara, assim, pro pessoal que está esperando, pros médiuns, pras pessoas aí que querem conhecer o Templo Sete Espadas. Quais são os dias das atividades, Mãe Gladys? Olha, as atividades gira aberta ao público, está sendo de sexta-feira, a partir das 19h30, tá? Já está aberta a porta para as pessoas poderem entrar. Agora, eu quero agradecer o pessoal ouvinte que foi na gira sexta-feira. Eles saíram da Lapa para ir lá na Vila Prudente, ouvintes do programa. Então, quero agradecer, porque é longe, né? Uma distância grande. Verdade. Pessoal do Facebook também, que recebeu o convite e foi. Então, agradecer esse povo que está aí com a gente, né? Nas redes sociais e estão acompanhando e estão indo. Agora, uma coisa que eu preciso falar. Eu recebi uma ligação dizendo que Templo Escola Sete Espadas já tem registro. Então, eu estou vendo com a federação na qual eu estou me filiando se realmente já tem registro, porque eu estou com esse nome há 2 anos. Sim. Então, né? Então eu quero ver, a federação já está procurando esse CNPJ. Se tiver, eu vou trocar só para Escola Umbandista. Tá. Sete Espadas. Tá? Então, só estou aguardando a federação me passar, que acho que demora uns 2 dias para eles me passar se realmente tem registro esse nome, se tem CNPJ, né? Se tiver, aí eu vou mudar só para Escola Umbandista Sete Espadas, tá? Então, eu até deixei no Face já avisando, porque tem a página de curtir, sim, que tá bombando. E aí eu vou ter que passar para esse pessoal todo, né, que mudou, e não dá para mudar pelo Face. Mais de 200 pessoas você não consegue mais mexer. Verdade. E eu já tenho mais de 200, então não dá certo. Então estou só no aguardo, gente, qualquer coisa eu já comunico e a gente muda todo esse nome. Agora eu tenho uma pergunta aqui que a menina deixou desde a semana passada no Face e eu achei extremamente interessante, que é o seguinte: quero perguntar umas coisas que eu ouvi, não sei se é assim que funciona. Quem sabe vocês podem me ajudar a entender. É o seguinte: existe isso que se o caboclo não chega, nenhuma entidade se aproxima? Olha, que eu saiba, Renata, não existe, tá? Porque eu recebi primeiro Exu e bem depois caboclo. Então, para mim, não existe. Elas te abandonam em algum momento? Ouvi dessa forma que vou lhe escrever. As entidades ficam em outro foco e tem que fazer um retiro espiritual, ou seja, deitar para elas para voltar a falar com você. Isso existe? Então, Renata, na Umbanda não se deita. Você faz ali 20 minutos, alguma coisa, mas assim, você não deita horas e horas, dias e dias. E nem no candomblé, porque não se deita para entidade, se deita para orixá. Tá? E outra coisa, as entidades, elas realmente não ficam do nosso lado 24 horas por dia, elas têm o que fazer. Mas existe uma ligação que nasceu com a gente entre o médium e a sua linha espiritual. Tá? Então essa ligação existe, eles não ficam 24 horas, mas numa necessidade, numa coisa, eles estão ali para te ajudar. Agora, você não precisa
deitar, fazer esse retiro, para que as entidades voltem a falar com você. E que para entrar no terreiro, se as entidades estão distantes de você, tem que passar por esse retiro, que seria deitar por 6 dias seguidos, acender a vela de anjo da guarda ao seu lado, fazendo isso por 3 meses. Aí embaixo ela põe, não vem ao caso de quem eu ouvi, só queria um esclarecimento melhor. Então, essa história que você está contando aí, eu realmente nunca ouvi. Tá? Que eu tenho que ficar 6 meses deitada por uma entidade, 3 meses, né? Por 3 meses, para que ela possa entrar no terreiro. Olha, eu não sei da onde você ouviu, tá? Mas é assim. Isso tudo que você me perguntou aí, para mim é não. Caboclo, se o caboclo não chega e chegar a outra entidade, essa entidade trabalha. Normalmente, depois o caboclo vem. Esse negócio de deitar também, nunca ouvi dizer dentro da Umbanda, de deitar para a entidade por 3 meses para ela entrar no terreiro. Então, eu estou respondendo a pergunta como você colocou aqui no Face, tá? Então, eu não sei. Qual é a outra que tem aí do Face do menino? Que essa... Sim, é normal na gira de esquerda, homem receber pombagira, sim. Cadê a... Acho que é essa. Aqui, Thaís, olha. Sonhar dirigindo um caminhão na estrada, coloca a seta para a direita, para o caminhão, certinho na encruzilhada. Tinha poucos carros na estrada. Boa noite, me ajude. Thaís, como posso te ajudar? Fica difícil eu adivinhar esse tipo de coisa, tá? Você me desculpa, mas não tenho como lhe ajudar. Você teria que conversar então com alguém que entende de sonho, porque, assim, para mim, você está dirigindo um caminhão, virar a seta para a direita, para na encruzilhada. Tá? Não saberia te dizer exatamente o que isso significa. Tá? Então, acho melhor você procurar alguém que entenda melhor de sonhos, coisa que eu não entendo, que aí pode te dar um parecer maior, tá? Que também, Mãe Gladys, está ligado também não só ao conhecimento, como a senhora se refere, mas eu acho também ao que a pessoa acredita, né? Às vezes, ela está tão, né, às vezes tão ansiosa com esse começo de mediunidade, esse começo de contato com as entidades, que qualquer coisa que acontece, inclusive tem uma amiga que passa um carro de polícia, ela acha que é a confirmação de Exu. Né? Então, as pessoas acreditam que certas coisas, né, são ligadas às entidades e às vezes a entidade nem está ali naquele momento. Né? Às vezes não tem nada a ver com a situação do momento, né? Exato. Às vezes foi apenas um sonho e aí juntou a encruzilhada porque ela devia estar ansiosa ou querendo alguma coisa que mexesse com o Exu, aí deu essa misturada. Sim, é. Mas é difícil dizer. O que eu vou dizer? Eu estava num caminhão, virei a seta para a direita, parei na encruzilhada. Difícil. Né? Difícil, é que nem o menino lá da chave quebrada, que falaram para ele que quebrar a chave na porta é um sinal, um mau sinal. Nossa, hein? Então tem coisas, gente, que não tem a ver, é uma outra coisa, o inconsciente da gente que lida com o sonho é uma coisa bem complicada, ele vive de símbolos, então é aquela história, você já ouviu, os antigos sempre falaram, sonhou com dente, morre alguém. É verdade. Né? Sonhou que caiu o dente ou alguma coisa, morre alguém. Isso já fica tão incutido na nossa cabeça que o inconsciente, quando quer te mostrar algo, mostra isso. Aí você fala, puta, vai morrer alguém. E às vezes nem é uma morte física. Tem razão. É alguma mudança radical que você vai fazer na tua vida e não uma morte de uma pessoa, né? Então, isso é muito relativo. Eu acho que eu não levo em consideração muito sonho, não. Bom, eu não lembro o que eu sonho. Mas eu não levo se eu lembrar do que eu sonhar, aí sim eu fico mais ou menos assim esperta.
Mas dificilmente, porque eu não lembro nada, absolutamente nada. Eu também sou péssimo nisso. Nossa, Alan, eu não lembro nada. Também não. Assim, eu acordo de manhã como se nada tivesse acontecido. Não lembro. Não tenho. Muito raramente eu lembro assim, uma coisinha. Mas assim, um detalhe que você não junta com nada também. Sim, não adianta nada, né? Não me resolve em nada. Então o pessoal às vezes confunde um pouco premonição com sonho, esse tipo de coisa, né? Então nem tudo, gente, é problema, nem tudo. É verdade, ó, o menino falou que o pessoal confunde um bando de candomblé com adivinhação. Não é adivinhação, a gente não adivinha. A gente ou recebe alguma coisa de um guia espiritual, você vai e estuda. É fato, você não adivinha nada. Isso não existe. Bom, então vamos falar um pouco. Eu estava pensando, eu fiz um trabalho de Iemanjá sábado, muito legal, que todo mundo dormiu o domingo inteiro. Aí o pessoal estava extremamente preocupado, querendo saber se isso é normal. Mas antes eu passei o pessoal por uma catatudo. Então eles passaram na mandala primeiro, aí depois eles foram fazer o trabalhinho de Iemanjá. Uma coisinha super simples, nada de muita coisa. Mas eles dormiram o dia inteiro, aí eles estavam tudo apavorados, porque eu tenho pessoas do programa que foram para o terreiro e ficaram. Não quiseram mais ir embora, já entraram para desenvolvimento, quiseram ajudar na gira e estão lá. Então, então são pessoas ainda leigas. Sim. Tá? Totalmente assim, cruzinha, sabe? Aquele médium vai ficar ótimo. E que é ótimo, assim, né? Não sabe nada, você vai direcionando ele do jeitinho que trabalha a casa da gente. E essa menina, a Isis, ela me mandou um recadinho no Facebook, assim, tipo, sei que eu sou leiga, mas é normal dormir quase, acho que 13 horas, 12 horas depois de um trabalho. Nossa. Aí eu fui para ela, não, normal, você tá se sentindo bem, papo normal. A outra, a Márcia, também, dormiu o dia inteiro. Nossa. Então o pessoal fica assim meio tipo, ai, que é isso, né? Mas a linha da água é isso aí, né? Uma linha que te traz uma paz, uma tranquilidade, uma linha de Iemanjá que te traz o criar coisas novas. E para você criar coisas novas, gerar coisas novas, você precisa estar bem com você mesmo. Tua cabeça precisa estar boa. Senão, você não consegue. Verdade. Peraí que eu tenho uma pergunta aqui. Não, o Exu Caveira não trabalha na linha de Lúcifer, meu amigo. O Exu Caveira trabalha na linha dos Tatas Caveiras, ele trabalha na linha de Omulu. Você não dormiu, Sônia? Não, a Sônia não dormiu, tá? Foram mais as duas lá que dormiram. Bastante. Bom, e pensando nesse trabalho, que eu resolvi hoje falar das nossas mães geradoras que vêm da linha de água, né? Que é Iemanjá, Oxum e Nanã. Né? Essas três orixás, elas têm sobre os domínios dela os campos de água. Oxum, a cachoeira, Iemanjá, o mar, e Nanã, a lagoa, que a gente sabe. Essas orixás, o que acontece com essas mães orixás? Elas têm as suas próprias linhas de trabalho. E a que mais tem linha de trabalho é Iemanjá e Oxum. Nanã não tem uma grande linha de trabalho de incorporação. Você pode ver que dificilmente você pode ver um guia entrecruzar com o Nanã, mas não vir direto na linha de Nanã. Sim. Raramente você vê um Exu do lodo, uma pombagira do lodo. Tá? E se a gente perceber, os orixás cósmicos, eles não têm linha de trabalho muito de incorporação nos médiuns. Você vê, Oxumaré não tem, Obá não tem.
Então, os orixás cósmicos, eles têm bem poucos médiums, trabalham com Exu, Pombagira, Caboclo, de orixá cósmico. Não que essas linhas de trabalho não existam, elas existam. Só que elas não são atuantes em incorporação. Você vê muito mais atuante em incorporação os orixás universais. Oxalá, Ogum, Oxum, Iemanjá, o Baluaê. Então esses você vê muito mais linha de trabalho do que dos cósmicos. Então Nanã, entre essas duas orixás femininas, é a que menos tem na incorporação as linhas de trabalho, mas elas estão aí trabalhando, estão atuantes na vida dos seres. E a maior linha de trabalho dentro da Umbanda, na linha de água, é a linha de Iemanjá. A linha de Iemanjá traz a linha de marinheiro, uns chamam de marujo ou pescador, mas vem nessa linha grande de trabalho que eles vêm sobre o trono de Iemanjá. Tá? Por que acontece isso? O quê? Tá? Então elas vêm na linha de trabalho de Iemanjá, os marinheiros. E também uma linha que não é assim, muito usada, não são todos os terreiros que usam, são a linha dos encantados, das sereias, que também vem na linha de Iemanjá. Tá? Quando a gente fala seres vivos, ativos e pensantes dentro da Umbanda, são esses seres encantados, que, por exemplo, no esoterismo chama fadas, chama sereias, chama gnomos, silfos e aí para diante, nós chamamos de seres vivos, ativos e pensantes. Que o que acontece com esses seres? Existem alguns magos que têm o poder de manipulação dessas energias e acabam, às vezes, utilizando elas para um trabalho ruim. Sim. E você tem que mandar elas de volta. O trabalho do mago que está fazendo a limpeza é o quê? Mandar elas de volta para a dimensão delas, porque elas são encantados, eles são seres elementais, eles não têm essa consciência de bem, de mal, sabe? É uma outra visão, é um outro plano da Terra. É uma outra dimensão. Então, se você utilizá-los para uma maldade, por exemplo, você acaba prejudicando a pessoa assim com eles. Os magos conseguem fazer isso. E nós chamamos eles de seres vivos, ativos e pensantes. Tanto que tem um manto desinvibilizador que você faz na magia, aonde você abre um portal para devolver esses seres para os seus caminhos nas suas dimensões. Tá? Porque nem o guia espiritual, às vezes, quando está trabalhando, incorporado, consegue mandá-los de volta, porque é outra dimensão, é outro caminho. Tá? Então, por isso que eles acabam prejudicando e atrapalhando, às vezes, a vida da pessoa. Mal utilizados. O que é? Existe alguma entidade de Umbanda que trabalha? Então, Umbanda não cultua Logum Edé. O Logum Edé é cultuado apenas no Candomblé. Tá? Então, aí eles me perguntam, eu me perco. Até eu queria lembrar, Mãe Gladys, que quem quiser fazer perguntas e participar do programa, o MSN é programadosseutranca@hotmail.com. Programadosseutranca@hotmail.com, ok? Exu Caveira vem pelo cemitério, ele pode vir pela encruzilhada também? Olha, é difícil um caveira aceitar uma oferenda na encruzilhada, tá? Ele prefere o cemitério, só se ele pedir para entregar a oferenda na encruzilhada, mas geralmente
Caveira é no cemitério. Amo o programa, parabéns. Fiz um assentamento para o meu Exu e gostaria de saber se eu mudar de casa, tem que fazer algo especial para retirar. Então, Marisete, você tem que ver com quem você fez o assentamento. Tá? Eu não sei como foi feito esse assentamento, tá? Qual é o fundamento dele. Então, a pessoa que fez o assentamento para você é que vai ter que te explicar se você vai precisar ter alguma coisa mais especial para fazer. Gostaria de saber, rural, espírito feiticeiro que trabalha. Olha, Vanessa, eu nunca ouvi falar sobre o espírito feiticeiro que trabalha tanto na direita quanto na esquerda. Tá? Na Umbanda eu desconheço. Mas eu vou perguntar aí para o pessoal que tem outras doutrinas se eles conhecem, tá? Eu desconheço esse espírito feiticeiro. É que nem aquele negócio das bruxas. Eu vi aquele rapaz trabalhando, o Lúcio falou que na Quimbanda se trabalha com elas. Agora, feiticeiro, eu não sei. Um sonho. Como é que é? Minha pombagira, Rosa Caveira, se apresentou para mim por sonho. Isso quer dizer que ela quer trabalhar ou não necessariamente? Não necessariamente, tá, Dani? Parabéns pelo programa. Se possível, sobre a pombagira lua prateada. Puxa, Márcia, talvez ela tenha mais algum nome. Pombagira lua prateada? Não, esse nome não ouvi dizer, mas pode ser que tenha. Você já ouviu, Alan? Não, é novidade para mim. Não. Eu também, desculpa. Então, acontece que você deve trabalhar numa Umbanda cruzada, né? Mãe, boa noite. Será que essa pessoa que está falando das Yamin Orosunga, se for feiticeira? Pode ser, Dani, pode ser as Yamin. Pode ser que é isso que ela queira dizer, espírito de feiticeiro, né? Só que jamais a Umbanda trabalha com o Yamin. É só o candomblé mesmo e é uma coisa assim muito fechada, né? Porque, uma pergunta do tema. Se faz gira de Oxum e Iemanjá, emite só som e não falam. Eu tô tentando chegar lá para te contar. Já eu consigo. É que estourou de pergunta aqui. Olha lá, gente, sonho. Eu não sei decifrar, vocês me desculpem, mas eu não sei. Tá? Eu não vou arriscar falar besteira, eu não sei decifrar sonho. Direito, Ogum Yara. Ogum Yara é uma mulher? Não. Ogum é Ogum. Yara é uma qualidade desse Ogum, um entrecruzamento dele, tá? Não é que ele seja uma mulher. Gostaria de saber se o Exu Morcego é sua... Não, Exu Morcego é o Exu Morcego, Exu Asa Negra é o Exu Asa Negra, tá? Não são o mesmo com dois nomes. Por quê? O que é? Nada. Bom, aí, ó, chegando lá na pergunta que o moço quer saber, que tem a ver aqui com a história. Onde eu parei? Então, aí as sereias, elas estão presentes já em várias culturas, né? Sereias, ninfas, ondinas, já vem isso de antigamente. E por que não elas estarem também na Umbanda, que a Umbanda é uma religião que cultua seres da natureza, é uma religião da natureza. Então não tem por que, às vezes, algumas pessoas acharem um absurdo. Porque é uma religião da natureza também. Tá, essa aí passa depois pro seu tranco.
Para que serve essa linha de sereia? Como trabalha essa linha de sereia? Essa linha de sereia, quando incorporada no médium, elas não vão dar consulta, não vão falar nada disso, tá? O que vai acontecer? Elas vão emitir um som, que esse som é um mantra, aonde elas vão fazendo toda a limpeza do terreiro, da assistência, dos médiums, de tudo que está ali dentro da linha de Umbanda. Essa linha de água é uma das linhas mais fortes para a limpeza, tá? De todas as linhas. É uma das mais fortes para recolher toda a energia negativa que possa estar no local. Porque o arquétipo delas, ele traz a força primordial da criação. Como elas são encantadas, elas não têm mistura, elas, sabe, é aquela energia pura da criação. Então, a força de uma linha d'água para fazer um trabalho de descarrego dentro de um templo, de um terreiro, de uma casa, é fantástica, assim, supera todos a outra linha, as linhas de trabalho normal, tá? O que é? É verdade que não é bom ter imagens dentro de casa? Olha, Dani, você não pode ter imagem dentro de casa de Exu e Pombagira, tá? Porque eles não gostam. O lugar deles é lá fora. O resto, você pode ter as imagens que você quiser dentro do seu altar. Não, Exu Caveira e João Caveira não são os mesmos. Não existe, gente, um Exu com 2 nomes. Não existe um Exu que hoje incorpora em mim e fala que é João Caveira, por exemplo, e amanhã ele vem de novo no programa e fala que ele é um Exu Caveira. E na outra segunda, ele fala que é um Tata Caveira. Não, cada um é um. Tá? O João Caveira é um, o Exu Caveira é outro, o Exu Morcego é outro, o Asa Negra é outro, cada um vem num trono, cada um vem numa sustentação e tem o seu entrecruzamento. Não existe uma entidade com vários nomes. O que existe é assim, um tranca-rua das almas, tá, o que trabalha comigo. Aí a Sônia, por exemplo, trabalha com outro tranca-rua das almas. E o Paulo vai trabalhar com outro tranca-rua das almas. E que não é o mesmo que incorpora em mim. É tudo da linhagem tranca-rua. Porque a vestimenta que eles apresentam é bem parecida. Mas os mistérios nos quais eles trabalham é diferente. Mas eles seguem a linhagem de um trono. Tá? Eles vão seguir tudo igualzinho. O método de trabalho vai acabar sendo parecido. Por quê? Porque ele entrou naquela linha. Mas ele não vira de tranca-rua das almas só para tranca-rua, ou para tranca-rua da Sete Encruzilhada, ou para tranca-rua do Cruzeiro, ou sei lá. São entidades diferentes. Assentamento de Exu na Umbanda é só no terreiro. Ou se você for um médium que trabalha muito, aí você pode fazer na sua casa. Só que aí não dá para passar um assentamento aqui pela rádio, tá? Isso é uma coisa pessoal, é uma coisa que um dirigente tem que fazer para você, não é assim, tá? Assentamento é um ponto de força muito forte. Você tem que saber fazê-lo, porque senão ele acaba atuando invertido. Em vez de ele te ajudar, ele acaba te atrapalhando, porque os elementos não estão certos, as coisas não estão certas. Tá? Então, muito cuidado, gente, com o assentamento. Tem vindo muita pergunta de assentamento. As pessoas às vezes acham que assentamento, né, Gladys, deixa o Exu mais forte, né? Pois é. E não, a função não é essa, né? Não é isso, assentamento não é isso. Você pode fazer muito bem uma firmeza que vai funcionar da mesma forma, né? Então, tá rolando muita conversa de assentamento no programa. Não fiquem fazendo assentamentos à toa, que nem, eu não sei se eu contei, a mulher que tem 7 assentamentos no mato. Nossa. Eu falei para ela, mas e aí, os assentamentos não estão com você? Não, estão no mato, tem que descer do mato.
Falei, mas você viu o cara fazer os assentamentos? Não. Meu, como é que pode, gente? Como pode? E vai soltando dinheiro. Como é que eu sei que o cara fez? E para que 7, 9 Exu assentado? O que vai acontecer é que essas energias vão acabar prejudicando a sua vida em vez de ajudar. Porque são energias que estão ali concentradas, que não tem utilidade, a pessoa nem é médium direito. Então, olha, tem muita gente que faz umas loucuras. Pode um homem, na gira da linha de Oxum e Iemanjá, pode um homem gira na linha? Pode sim, claro que pode. É assim, gente, orixás, não tem distinção se você é homem ou se você é mulher. Tá? Entrou na energia, entrou na radiação, você incorpora. Ou será que o pessoal também acha que o orixá, se você incorporar uma Oxum, ela vai mexer com a sua sexualidade? Gente, não tem nada a ver, tá? Orixá é orixá, ser da natureza encantado. Homem, mulher, qualquer um, tendo a mediunidade, tá na radiação, tá ali dentro, vai incorporar. Isso não existe. Como uma mulher também vai incorporar um Xangô, vai incorporar um Obaluayê ou coisa do tipo. E isso não vai causar nenhum dano. Quando se oferece flores ou alguma comida para uma das mães d'água e em casa, é preciso descartar na praia ou na cachoeira? Olha, assim, Julião, geralmente, o bom mesmo, né? Quando você vai fazer algumas flores, alguma oferenda para a linha d'água, é fazer lá no ponto de força mesmo. Mas vamos supor que não dá para fazer. Então, junto à oferenda, se possível, você vai pôr o elemento água. Se for para Oxum, você puder pôr água da cachoeira do lado. Se for para Iemanjá, se não tiver água do mar, você põe lá uma água com sal. Tá? E no despachar, como não tem o mar, você pode juntar todos os elementos e ou jogar no lixo ou jogar na terra, tá? Porque a energia já foi tirada. Agora, se você for na praia e jogar flores para Iemanjá, melhor. Se for na cachoeira, jogar pétalas de rosa, flores, gente, não joguem com o talo de espinho, porque pode machucar as pessoas. E Iemanjá recebe muito bem se você despetalar a rosa e jogar só os botões, né? As pétalas, desculpa, só as pétalas das rosas. A mesma coisa numa cachoeira. Não precisa jogar a rosa inteira. Tira as pétalas e aí você joga as pétalas. Porque você nem vai machucar ninguém que pode pisar ali naquele espinho, nem vai sujar nada e as pétalas vão embora tranquilamente. Olha, não sei por que não te deixaram, tá? Mas para mim é assim. Homem incorpora qualquer entidade. Ele sendo médium, ele incorpora qualquer coisa. Quer dizer, o cara que faz o transporte, ele pode incorporar um egum que seja mulher e não pode incorporar uma orixá mulher? Ou você vai perguntar pro egum quando ele chegar ali se debatendo, escuta, você é homem ou mulher? Para mim ver onde você vai incorporar. É sem lógica, gente. Agora, por que não deixaram você incorporar na casa que você vai? Não sei dizer. Vai ver que a doutrina da casa é diferente. Mas não existe. Não entendo por que isso. Eu tive AVC e não consigo incorporar. Fico triste. Com isso, tenho medo de não incorporar mais. Nilza, mas o AVC hoje em dia vai melhorar. Você deve estar fazendo fisioterapia, uma série de coisas. Fica tranquila que logo você consegue incorporar sim. É uma questão, hoje está tudo muito adiantado na medicina. Bota lá uma velhinha para Obaluayê. Oi, mãe Gladys, eu já era gay antes de entrar. Olha, Daniel está respondendo. Eu já era gay antes de entrar na Umbanda. Se for assim, incorporar Exu,
devia ter me tornado hétero. Então, tá vendo? Gente, não tem a ver. Muito bom, gostei do que ele falou, hein? Muito bem colocado, muito bem colocado isso. Porque... Parabéns, Daniel, muito inteligente sua pergunta. Porque do mesmo jeito que muda, né, supostamente as pessoas dizem que muda a opção sexual, no caso deveria mudar também, né? Pois é, e ele continua do jeito que ele sempre foi. E que é feliz, né, com certeza. Olá, mas sempre ouvi, deixa eu ver, sempre ouvi dizer que na Umbanda homens não incorporam entidades femininas. Então, Fábio, na minha casa incorpora, tá? Eu posso responder da minha doutrina, da minha casa. Na minha casa, da onde eu vim, homem recebe orixá, homem recebe pombagira, homem recebe tudo. Tanto quanto mulher. Mulher recebe orixá masculino, mulher recebe Exu, recebe Exu mirim, ou pombagira mirim, tanto faz se for homem, tá? Então, acho que isso vem mudando, né? Vem abrindo esse leque e as pessoas estão começando a entender. Sabe? Então, cada um faz como tem que ser, tá? Na minha casa, o homem incorpora. Agora, pode ser que na casa de um dirigente a doutrina é outra. Então, respeita-se a doutrina da casa. Agora, que incorporar pombagira ou orixá feminino não vai fazer o hétero virar homossexual, não vai. Porque o homossexual, ele nasce homossexual, ele não vira. Eu nunca ouvi dizer um homem qualquer, hétero, chegar e falar assim, eu virei homossexual aos 20 anos de idade. Tá? Nunca ouvi dizer. Então, né, não sei dizer, mas incorpora. O que é? Isso é um preconceito antigo e uma hora passa, uma hora isso acaba e tudo certo. Tá certo, a gente entende que até o homem mesmo, ele não se sente bem, às vezes incorporando uma pombagira. Tá? Porque ele não se sente, isso é uma coisa de homem mesmo. Mas não que ela vá mexer com a sexualidade dele. Geralmente, os terreiros fazem, quando tem essas giras fechadas, aí até os homens dão passagem para as pombagiras, elas trabalham, sem problema. Tá? Mas tem aquele preconceito mesmo, é do homem. Ter uma casinha e oferecer velas, cigarros, bebidas, pedindo proteção de Exu e pombagira em um local fora de casa? Eu acredito que a sexualidade não depende do guia orixá, mas lá dizem que vira homo. Antônio, fazer o quê, né? Faz parte. A minha mãe Oxum só vem abaixada. Já tentaram levantá-la e não conseguiram. Será que isso é apenas falta de doutrina ou é algum tipo de Oxum ou de forma dela efetuar a limpeza? Mas abaixada como assim? Muito abaixada, que nem um orixá ancestral? Como é esse abaixado? Não sei te dizer. Venhamos que em alguns casos os que escondem a preferência sexual se usam disso para incorporar. Não, é verdade. Tem muito disso, Ricardo. Bastante. Existem médios que às vezes se escondem atrás do Exu ou da pombagira por isso mesmo Exu e pombagira já é especular, né? Ele bota para fora o que o médium tem lá dentro. Mas tem gente que utiliza sim. Eu acho que foi por esse mau uso da linha da esquerda que criou todo esse problema que se tem hoje. São desculpas. Pessoas que às vezes não querem se assumir. No Facebook mesmo, eu vi umas fotos, assim, de coisas horríveis. Tinha um rapaz, com uma sunga, assim, uma tanga mesmo, maquiado, sem blusa, sem nada, só com a tanga,
Ah, eu vi no Dizendo, você viu? Vi, na Argentina eu acho aquilo lá. Que estava incorporado na Pombagira. Sim, uma boate, né? Virou uma boate o terreiro. Quer dizer, um absurdo. Eu vi umas outras fotos que a Pombagira tá com a perna cruzada num homem e tá mostrando tudo. Quer dizer, isso não é a Pombagira. Então, isso são os médiuns que acabam depravando toda uma situação. E a culpa é da Pombagira, né? Ou do Exu, que... Casos, nós já escutamos casos aqui da menina perguntar por que o Exu ia assediar ela. Não era o Exu que estava assediando ela, porque o médium que incorporava o Exu era casado. Então, quando ele incorporava o Exu, ele ficava assediando o pessoal da assistência. Nossa. Isso quando não tem os trabalhinhos escondidos. A parte, né, que o Exu tem que te dar o banho, porque senão não dá certo. É o médium inconsciente, né, nessa hora. É totalmente inconsciente. E o Exu não vai ligar para isso, né? Exato. É o que a gente escuta. Então, isso tudo a gente está escutando aqui de pessoas que passaram por isso. A gente não criou essa história. Sim. Se a gente levantar todos os programas aí, vocês vão ouvir essas perguntas de pessoas comentando. O caso do Exu que casou com a moça, o cara que casou com a Pombagira. Então, a gente já ouviu de tudo aqui. De tudo. Eu acho que a gente não tem mais o que ouvir. Não, deve ter, né? Que nem a lei de Murphy. Sempre pode piorar. Então, gente, quanto a incorporar Oxum, incorporar Iemanjá, incorporar sereia, seja homem ou não, isso não vai mudar em nada. A casa pode não deixar. Mas que não vai mudar a vida do homem, não vai. Isso vocês podem ficar tranquilos. Que isso não vai acontecer. Aí, eu parei onde as sereias, né, que são a força primordial da criação, elas... Alan, tem muita gente nova no programa. Eu vou precisar voltar nos assuntos de Exu. Mas é verdade, o pessoal está chegando e lembrando, quem está chegando agora e não adicionou no MSN ainda dá tempo, pode adicionar, participa do programa, nós estamos ao vivo, programa do seu tranca@hotmail.com, ok? Muita gente nova. Muita gente nova, vou ter que começar lá, sabe? Do começo, pra gente falar tudo sobre Exu, aquelas coisas todas. O que é? Gostaria de saber por que quando saio e bebo em excesso, a Pombagira sempre acaba tomando a frente. E não me recordo das ações dela, durante a hora em que ela toma a minha frente. Olha, aqui não tem o nome da pessoa, tá? Mas veja bem, não é a sua Pombagira, não tenha dúvida. Porque o trono de Pombagira, as Pombagiras trabalhadoras, elas jamais vão fazer esse tipo de coisa. Tá? O que pode acontecer é o seguinte, um quiumba ou um obsessor toma a sua frente, porque quando você bebe em excesso, o que acontece? O seu sistema nervoso relaxa. Automaticamente você está aberto para tudo. Então, se você tiver numa energia baixa, se você tiver ligado a essa baixa energia, vai falar que é a Pombagira mesmo. Então, não é a sua, deixa que eu vou fazer, não é a sua Pombagira que faz isso, tá? Os pontos cantados dos guias são iguais em todos os terreiros. Olha, Wendy, tem um terreiro que muda de um para o outro, às vezes muda uma palavrinha ou outra, mas os pontos, eles geralmente são os mesmos. Deixa eu ver o que o Ricardo está falando. Minha mãe, desculpe, infelizmente nossa religião está em moda e está cada vez mais difícil encontrar fundamento, também acho. Sou burro de 7 guardiões do seu maioral, as coisas estão fáceis, terreiro abrindo cada vez mais e não temos fundamento, como a pergunta da Pombagira.
Sim, isso não é uma pombagira, um egum. Nego, pensa que tá fácil, ou é um egum. É verdade, Ricardo. Infelizmente, tá acontecendo isso. Eu acho que com o tempo isso vai mudar, tá? Para você abrir um terreiro, antigamente, para você abrir um terreiro, era o seu guia espiritual que mandava, né? Você ia lá, eu sou dirigente, eu vou lá e abro um terreiro. Tudo bem, a coisa andava muito bem. Hoje em dia, tá abrindo assim um atrás do outro, e a gente está vendo que está acontecendo muita confusão. Tá? Tem muita coisa que tá sem fundamento. Teve uma casa que eu vou lá que não aceita gay e lésbica. Isso pode acontecer ou é um preconceito? Bom, hoje em dia, querida, gay, lésbica, se você não deixar entrar, é preconceito. Por que você não vai deixar eles trabalhar? Contanto que seja um trabalho direito, que eles tenham respeito dentro da casa, não me importa a opção sexual deles. Porque dentro de um terreiro, não importa a opção sexual de quem está dentro do terreiro. Né? Não quero saber com quem você se deita ou o que você faz. Eu quero saber da sua conduta dentro do terreiro e a sua conduta da sua vida. Como você direciona a sua vida, se é errado ou certo, não me interessa, mas se você é uma pessoa honesta, você é uma pessoa trabalhadora, você é uma pessoa que ajuda o seu próximo, que tem uma boa índole, eu acho que é isso que interessa para o terreiro e para a espiritualidade. Tá? Então eu acho que se você não permitir a entrada de um gay ou de qualquer tipo de homossexualismo, é um preconceito. E religião, ela não tem preconceito. Porque ela não está lá para julgar com quem você se deita. Isso é um problema seu. Eu gostaria de saber se é normal uma pessoa virar no santo e quando... Obrigada, Tatiane. Olha lá, que Deus continue iluminando nós. Que assim seja. Eu gostaria de saber se é normal uma pessoa virar no santo e quando ele vai embora, a pessoa vomitar sangue. O filho é recente na casa, vem de um barracão que a mãe de santo faleceu. Ele é filho de Ogum e Ansã. E quem responde é seu 7 flecha e o Exu é seu 7 facada. Então, Tiago, mas veja bem, será que ele não está com algum problema físico? Ele só vomita quando ele incorpora? É isso? Isso que a gente precisa saber. De repente a pessoa tem um problema físico. Porque eu nunca ouvi dizer que alguém, quando desincorpora o santo, vomita sangue. Das duas uma, ou a pessoa tem um trabalho extremamente horrível na vida dela, que está consumindo ela, ou ela tem um problema físico realmente, que ela precisa ir no médico se tratar. Olha, se é só quando incorpora, Tiago, então, sei lá, a mãe de santo é melhor ela ver isso. Porque isso não existe. Eu nunca ouvi dizer, tem gente que incorpora o Exu do Exu e nunca vomitou sangue. Tá? Esse assunto é complicado. Então, tem que ver direitinho isso aí. Mas... qual é? Que já é 10 horas. Minha mãe recebeu uma entidade há muitos anos atrás, que parecia uma sereia. Isso é possível? Ficamos sem saber e até hoje lembramos e temos dúvida, pois nunca vi uma entidade assim. Então, Marisete, é possível sim. De repente essa sereia veio, fez a limpeza e foi embora. O que acontece? A sereia, ela não canta, olha, já tô até louca. Ela não fala, não vai dar uma consulta, ela vai emitir um som que parece um canto, tá? E esse canto é um mantra que ela exala, solta ali no local, uma energia, aonde ajuda a fazer toda a limpeza. Ela vai usar o corpo como se ela estivesse nadando, o movimento de mão. Ela só não sai andando. Tá? Porque eu ia explicar por que tal, mas não vai dar tempo. Outra hora eu volto nesse assunto.
Mas é possível sim, tá? E elas não é sempre que elas vêm, tá? É assim quando há realmente uma necessidade que elas estão chamadas. Agora, se vocês quiserem fazer uma oferenda para elas, vocês vão fazer uma oferenda parecida com a de Iemanjá, ou parecida com a de Oxum, ou de Nanã. Então, aí você pode oferendar rosas, você pode pôr uma fruta, tá? Então, vou tentar, tá, Karine? Vou tentar explicar mais rapidinho o resto da história. Então, você pode fazer essas oferendas, se for para o Oxum, ali na beirinha da cachoeira, mas não deixe a sujeira lá. Se for para Iemanjá ou para Nanã, tá? Para uma dessas 3 mães que trabalham com essa linha, vocês podem fazer oferendas e pedidos, elas são ótimas para limpeza, tá? Vou dar uma acelerada, vou cortar um pedaço só para vocês entenderem uma coisa. A pessoa que é vidente, quando está numa gira e vê uma linha de sereia trabalhando, tá? Já disseram que realmente eles veem uma metade humana e uma metade peixe, tá? No lado espiritual, a gente diz por que isso, tá? Porque a metade humana que ela mostra indica que ela é um espírito, tá? Que aquilo é um espírito. E a metade peixe é que ela está adaptada ao reino aquático que ela vive, tá? Então, por isso que as pessoas veem metade peixe e metade humano. Metade humano está dizendo que é um espírito. E a metade peixe dizendo que ela se adaptou ao reino aquático do qual ela vem, tá? Mas Iemanjá, que lida, né, aqui no Brasil, com a linha de sereia, de marinheiro, essas coisas, por quê? Porque a nossa Iemanjá, ela é conhecida como Mãe Sereia. Tá? Mas a Iemanjá nigeriana, não. Porque na Nigéria eles não fazem, nem tem mar, não tem mar lá. Então Iemanjá lá é o nome de um rio. E é Iemonjá, não é nem Iemanjá. Tá? Então existe uma diferença da Iemanjá nigeriana da nossa Iemanjá aqui do Brasil. Tá? Que é conhecida como a mãe sereia, a mãe dos peixes, a mãe universal, na verdade, né? A mãe de todos. A gente tem Iemanjá como a mãe de todos. Deixa eu ver. Obrigado. Olha, as sereias, elas se encontram, tá? No 5º estágio do plano da vida. É lá a dimensão delas. Mas as sereias, elas vão evoluindo. Todo ser natural, ele tem a sua evolução. E as sereias também têm a evolução delas. Quando elas vão evoluindo, elas alcançam o estágio natural, que é o 6º estágio do plano da vida. É onde elas passam a ser ninfas, conhecidas como ninfas, tá? E as ninfas é uma dimensão, é um estágio muito rápido, tá? Para elas virarem seres encantadas. Então elas viram sereias, aí elas vão evoluindo, elas viram ninfas, aí elas viram seres encantados. Porque a gente pode esquecer que elas têm metade de corpo de gente, aonde mostra que elas são os espíritos em evolução. E quando elas se transformam em encantadas, elas já podem representar, elas têm o direito de se apresentarem como as encantadas que a gente recebe na gira. Tá? Quando você chama Orixá Oxum, não é a Oxum maior que vem, são as encantadas da natureza, as encantadas de Oxum. Então, esses seres vêm dessa evolução, até eles poderem chegar aí. Então, tem as encantadas de Oxum, as encantadas de Iemanjá, de Nanã, tá? Então, é todo esse processo que esse espírito evoluiu para chegar aí, tá bom? Eu vou voltar nesse assunto
uma outra hora, aí eu explico melhor esses estágios da quinta dimensão, primeira dimensão, segunda, terceira, tá? Que eu já passei da hora do seu tranca, tem um monte de pergunta aí. Tá bom? Então, boa noite, Alan. Boa noite, Mãe. Boa noite, ouvintes. Até segunda. Até, Mãe Gladys. Bom, lembrando que quem quiser participar do programa, nós estamos ao vivo, 10 horas e 6 minutos. Você pode enviar a sua pergunta para o seu tranca, que incorpora agora responder ao vivo aqui para você, para o MSN, programa do seu tranca, @hotmail.com. Programa do seu tranca, @hotmail.com. 2 minutinhos, nós já voltamos ao vivo aqui na Rádio Talk de Aruanda. Coba Laroeixo! Salve seu tranca-rua! Laroeixo! Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Conversando com o seu tranca, com Mãe Gladys Camorim. Para participações com perguntas e questionamentos, adicione no MSN, conversando com o seu tranca, @hotmail.com. Voltamos já! Amor Jubá, melhor que tranca a rua das almas, não há Laroeixo. Amor Jubá, melhor que tranca a rua das almas, não há. Pessoal, estamos de volta com o programa Conversando com seu tranca ao vivo do Templo Escola Caboclo de Sete Espadas. E quem quiser mandar as suas perguntas, quem quiser participar do programa, mande sua questão para o MSN, programa do seu tranca, @hotmail.com. Programa do seu tranca, @hotmail.com. Lembrando que nós estamos ao vivo. Você enviando a sua pergunta agora, ela é respondida ao vivo, tá? Pedimos também que todas as perguntas que forem enviadas sejam bem claras e objetivas a sua dúvida, tá? Tente não contar muita historinha do fato que você gostaria de expor, para a gente poder passar a sua pergunta. Às vezes não dá tempo de ler, tá bom, gente? Bom, Paulo comigo mais uma vez aqui para passar as perguntas para o seu tranca. Paulo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Alan, boa noite a todos os ouvintes. Estamos aqui auxiliando o seu tranca mais uma vez aqui. A Sônia está aqui também, tá? Eu só vou ficar hoje na retaguarda aqui do microfone com o seu tranca. Quem vai passar as perguntas hoje é a Sônia. Ok. A Sônia, então, boa noite. O pessoal que quiser passar perguntas pelo Facebook, ele tá aberto, tá? Perfeito. O Facebook do seu tranca tá aberto. Eu tô aqui. O Face é Capitão da Encruzilhada, né? Isso. Perfeito. Capitão da Encruzilhada, vocês busquem lá no Face, vocês já encontram, deixem as suas perguntas, onde for mais conveniente para vocês aí, tá bom? Bom, Sônia? Boa noite. Boa noite, Alan. Boa noite, ouvintes da rádio. Bom, o seu tranca também quiser dar uma boa noite, nós damos início então ao programa. Boa noite, companheiros. Boa noite, seu tranca. Bom, vamos lá. Sônia, posso passar a primeira pergunta daqui? Pode sim, ó. Tá. A primeira pergunta vem do Diego. Ele diz que frequenta um centro espiritualista e participa da reunião mediúnica, e ele diz que às vezes toma banho de rosas brancas para ajudar no desenvolvimento dele. Isso é certo? Ele pergunta. Ou qual seria um banho mais indicado para ajudar no meu desenvolvimento? Continua com esse de rosa branca, que é bem indicado mesmo. Fica nesse que você vai desenvolver bem. Não precisa ficar misturando coisa, não. Esse daí tá ótimo, que seu dirigente mandou. Ok. O Jonathan tá perguntando que na última sexta-feira, seu tranca, ele recebeu pela primeira vez o seu tranca-rua. Ele tá falando que ele é médio consciente. Mas ele quer saber como que ele pode saber se ele não tá agindo por ele mesmo. E moço, só o tempo e a experiência vai te mostrar, mas veja. O Exu que você está trabalhando vai fazer coisas e vai falar coisas que você não faria. Certo? Então isso já é uma coisa de que você não está agindo com animismo. Tá certo? Então, presta atenção nessas coisas. Quando termina, você pensa, eu faria esse tipo de coisa? Não, eu não faria. Então, realmente, é o Exu. Mas a experiência do trabalho vai te ajudar a se desligar. Não é ficar, não ver nada ou não ouvir nada. Você vai se desligar e deixar a entidade trabalhar tranquilamente. Mas a experiência vai pesar bastante no médium consciente. Ok, Perfeito. Bom, passa a pergunta do Antônio, ele diz assim, gostaria de saber um pouco da linha dos marinheiros, se ele vem na vibração de Oxum ou de Iemanjá, ou pode vir das duas? Pode vir das duas. Tem marinheiro que vem na vibração de Oxum, tem marinheiro que vem na vibração de Iemanjá, tá?
E quando ele tá balançando lá, não é porque ele tá bêbado, nada disso. É porque ele vem nessa vibração aquática. E essa vibração aquática faz com que ele demore um pouco para se estabilizar, para poder dar a consulta. Por isso que às vezes ele toma um pouquinho de conhaque, uma bebidinha mais forte, para dar uma estabilizada na energia. Mas é um pouquinho, tá? Uma coisinha de nada. Ok. Ok, Alan? Sim, Sônia, se quiser passar. A Tatiane está perguntando o seguinte. Ela quer saber se quando a pessoa incorpora Pombagira, ela incorpora Maria Mulambo se ela fica nas costas. Como assim? Como é? É. Se a Maria Mulambo fica nas costas quando incorpora. Como é ficar nas costas, moço? A entidade faz assim, ó. Por isso que eu acho que todo mundo tem que ir para o curso de desenvolvimento. Porque no curso de desenvolvimento você vai aprender o que é incorporação. Acho que isso é a primeira lição do médium. O que é incorporação? O guia, quando incorpora, minha filha, ele se liga, tá, aos seus chakras. É assim que funciona. Tá? Então ele nem cola nas suas costas, ele nem fica no seu pescoço, como dizem que... Por isso que falavam que era cavalo, burro, essas coisas. Não. Ele se liga num cordão energético nos seus chakras para ele poder se movimentar e pensar na tua cabeça. É assim que funciona. Tá? Não fica pendurado nas costas, ele somente chega perto da sua aura, aquela energia, para poder fazer a incorporação. É assim. E aí, eu tenho uma menina que acha que se ela incorporar não volta nunca mais. Olha o que eu tenho que ouvir. Ok. Sônia? A moça está perguntando que o marido dela... Espera um pouquinho só. Meu marido está perguntando como é que faz para saber como duas santas está respondendo na coroa da filha e como é que faz para saber qual das duas rege a coroa. Então ele tem que ir lá ver no jogo de búzio. É lá que vai responder quem é a santa de frente da filha dele, quem é o santo, vai responder a coroa. É no jogo de búzio que você tem que ver isso. Tá? As duas santas respondendo na coroa, tem que arrumar isso. Então é o jogo que vai mostrar como, quem é que vai ter a frente, quem não vai ter a frente. Isso tudo é no jogo de búzio, não é nem per data de nascimento, nada disso. Jogo de búzio. Só completando aqui, Alan, o pessoal no Facebook está participando também. Sim. O que o seu Tranca falou agora, a Daniele Ferreira, ela pergunta que ela queria saber qual o santo de cabeça dela com a data de nascimento. Impossível, né, seu Tranca? Não existe. Tá? A data de nascimento não dá santo de cabeça. Não se iludam. Vocês vão fazer porcaria. Tá? O que dá santo de cabeça vai dar ali, ou é o jogo, ou é algum guia, ou tem uma preparação. Tem toda uma preparação para ver o santo de cabeça da pessoa. Não é assim. O pessoal que faz o jogo de búzios sabe qual é a preparação que eles têm para poder ver qual é o orixá da pessoa. Tem outra técnica aí que de jogo de búzio também, que faz toda uma preparação. Por data de nascimento e nome, não se vê santo de cabeça. Ok, Alan? Ok. A moça está perguntando aqui se é verdade que ao ir visitar casas e casas diversas, ela pode pegar algum tipo de carreira. Moça, se a casa não for forte, você pode pegar. Agora, ir visitar casas, conhecer casas, faz parte, todo mundo vai. Faça seu banho antes de ir, faça sua proteção e vá visitar a casa. Ok, Alan? Ok. Passamos aqui no Facebook, seu Tranca. Ok. A Lucy, ela fala o seguinte: boa noite, gostaria de saber do senhor Tranca o que eu posso fazer para melhorar a situação aqui em casa. Meu marido está com dificuldades na firma dele, meus 2 filhos não conseguem serviço. Enfim, tá tudo complicado. Minha filha já fez o que o senhor Tranca mandou há uns 2 a 3 meses atrás. E aí, não aconteceu nada, então? Então, moço, seguinte, se tá tudo muito complicado desse jeito, tu tem que ir num local. Tá? Tu tem que ir numa casa, ver se o negócio é mais feio que tá aí dentro. A casa vai te indicar uma boa defumação, vai te indicar alguma oferenda, para que você consiga chegar
no teu objetivo, tá? Quando você faz e não tem o resultado, é porque a coisa não é bem simples. Pode ser que tenha um carrego mais pesado aí. Então procure uma casa que você confie, vá lá, converse com o dirigente ou com o guia, para ele te passar, ou até eles vão na tua casa, fazem a limpeza. Às vezes precisa fazer a limpeza dentro da casa, tá? Veja isso dessa forma. Ok, Alan? Perfeito. Bom, queria até lembrar, quem quiser participar do programa, nós estamos ao vivo, agradecendo aí o carinho da audiência de vocês. Muita gente nova. Até recomendo que vocês que estão vindo indiquem para os umbandistas que também estão na internet, que vocês conhecem, para vir ouvir o programa, sempre muito esclarecedor. Sejam todos bem-vindos, tá? Bom, o MSN para perguntas é programadosseutranca@hotmail.com, programadosseutranca@hotmail.com, o Facebook, Capitão da Encruzilhada, tá? Capitão da Encruzilhada, busca no Face, vocês já encontram aí, tá bom? Pergunta do Daniel, ele diz assim: boa noite a todos, poderia falar brevemente ou me dar uma descrição sobre o que é a linha do Oriente exatamente? Qual linha é? A linha do Oriente, moço, ela vem lá dos ciganos, dos hindus, tá? Do povo que viveu lá naquela parte, tá? Então, tem muita linha de hindu que trabalha com cura, tá? Tem mais linha. Tem hindu, tem cigano. Mas aí, Preto Velho na linha do Oriente é uma outra história. E a linha do Oriente aí dele é outra. Então, essa linha não é também toda casa que trabalha com eles. Agora que os ciganos estão entrando. Tem casas que já trabalham com essas linhas de hindus, de aqueles homens lá perdidos do deserto, como é que chama? Linha de guardiões de deserto, tem um nome certo aí, isso aí, mas é tudo uma linha de Oriente, não tem nada a ver com Exu ou Pombagira, tá? É um outro povo, é um outro trabalho, é uma outra história, tá? Agora, essas linhas estão entrando agora nos terreiros, começando a aparecer, né? Mas eles trabalham muito com curas, principalmente essa linha da parte de hindu, eles trabalham muito com curas, com cores, com esse tipo de coisa. E os ciganos com as suas magias e os seus encantos. Tá? É só o que eu sei de cigano, não sei mais não. Ok, Alan. Ok. A Marisete está perguntando, seu Tranca, se o Exu dela pode vir trabalhar na casa dela. Mas que ela não atende ninguém, ele só conversa com o marido dela. Foi porque ela mudou de cidade e ainda não achou nenhum terreiro para que ela possa trabalhar. Olha, moça, faz assim, quando você for conversar com seu marido, o Exu, e o seu marido, faça apenas uma firmeza na porta ali do lado de fora, né, para que não tenha nenhuma atrapalhação. Bote lá uma vela pro seu anjo da guarda na hora de chamar o Exu e pode trabalhar. Agora, não traga pessoas para sua casa, porque aí mistura energia, fica complicado. Mas se é para conversar com teu marido só, pode, mas faça firmeza. Nunca incorpore um guia sem ter uma firmeza, tá? Por mais simples que seja a firmeza, ela é importante e é fundamental na hora do trabalho. Ok, Alan. Ok, Paulo. Vou passar uma aqui. Antes disso, só lembrar o pessoal que a festa da Padilha tá chegando, né? Isso. Desculpa, e os convites vão ficar à venda só até segunda-feira, tá, Alan? Porque a quantidade de pessoas que nós elaboramos ali já tá quase esgotado. Tá. O que nós vamos conseguir é na porta deixar o seu Tranca. Lembra o que minha mãe falou? Se é 5 ou 10 convites que vai ser vendido na porta? Até 10, né? Até 10 convites na porta, mas o pessoal que quiser, manda pra rádio, que a rádio vai fazer um sorteio também. Ou mande um e-mail para Templo Escola 7 Espadas, o número 7, @gmail.com. Que aí a gente manda o convite com mais informações. Tá, então, só recapitulando, os convites, quem quiser ir na festa, somente até segunda-feira que vem. Isso, porque já tem bastante gente. Tá, qual vai ser o dia mesmo, Paulo? O dia 24 de novembro. Último sábado de novembro. Perfeito, dia 24 de novembro, então. Quem quiser ir na festa da Padilha e quiser adquirir o convite, entre em contato nesse e-mail que a gente tem passado aí para vocês, que está adicionando para as perguntas, tá? Programa do Seu Tranca, @hotmail.com. Quem já tem adicionado pode perguntar e o Paulo responde para vocês.
Então, Isso. último sábado de novembro, é isso aí. Isso. Eu vou passar agora uma aqui, Alan, do Facebook, que eu achei bem interessante aqui. Eu acho que o menino tá procurando mesmo de ajuda aqui. Ok. Seu Tranca. É Mate. Ele se fala como Mate. Eu acredito que seja o nome dele. Boa noite. Gostaria de saber o seguinte. Minha mãe, todos os domingos, quando ela se deita, eu acredito que para dormir, né? Ela incorpora uma senhora que já morreu. E esse espírito fica falando de sua vida e perguntando pelo seu filho. Minha mãe, quando acorda depois dessa incorporação, não se lembra de nada. Eu gostaria de saber o que seria isso? Quiumba? O que seria que a gente tem que fazer para resolver esse problema? Agradeço sua resposta e muito, muito obrigado pelo programa, porque aprendo todos os dias. Moço, leva sua mãe no terreiro para que esse espírito siga o caminho dele, porque assim, ó, desencarnado com desencarnado, vivo com vivo, tá? Um vivo não pode ficar incorporando assim, sem ser um guia, tá? É porque acaba com a energia da pessoa, causa problemas, então leva sua mãe num local, vai ser trabalhado esse problema que ela tem, para que não aconteça mais. Faça isso. Ok, Ok. O Alan Jorge está perguntando, seu Tranca, o seguinte, que a mãe de santo dele diz que ele deve deitar para saber qual que é o caboclo dele, se isso é certo. Moço, eu não vou discutir com a sua dirigente espiritual. Na minha doutrina não é certo, na dela é, então. Faça, se você faz parte da corrente da casa, você tem que fazer o que seu dirigente mandar. Ok. Bom, pergunta do Marcelo. Ele diz assim, seu Tranca, dizem que as entidades cruzam as guias, mas como é feito isso? O senhor tem permissão para falar? Cruzar a guia? É a guia? É guia. Ué, como é feito o cruzamento de uma guia? Pela entidade. A entidade, quando cruzar a guia, ela joga a energia dela ali naqueles elementos que ela pediu, tá? Ela vai trabalhar toda a energia dela, cada elementozinho que tem ali, ela vai trabalhar no plano espiritual para que aquilo fique forte, para que aquilo tenha um poder de proteção. Você lava ela, se for uma guia da esquerda, geralmente se lava na pinga antes para tirar toda a energia de quem mexeu, porque às vezes compra lá os negocinhos, aquelas coisas, então você lava bem ela. Depois que você lavou, você vai montar com tudo que a entidade pediu de elementos, tá? Mostrando os elementos. Depois que você montar e pôr os elementos, aí você entrega pro guia. Aí ele vai utilizar de todos os seus mistérios, de todo o seu trabalho, de toda a sua energia para pôr naquela guia, para poder dar o fundamento para ela. Tá? No plano visível é assim que vocês viriam. Alan, Oi. só respondendo aqui, o pessoal está perguntando muito aqui no MSN, se eu não me passo agora, quanto o valor do convite da Padilha, da festa da Padilha. R$25. Simbólico, um valor... Simbólico, porque haverá bebidas para todo mundo, vai haver alguma coisinha, frutas, alguma coisinha para comer, e a Padilha, como ela disse no programa passado, ela vai ensinar algumas mandiguinhas, pro pessoal levar caderno e caneta que ela vai ensinar. Verdade, ela falou... Então é um valor simbólico que vai ser revertido pro templo mesmo. Ok, legal. Só lembrando, o templo, os Sete Espadas, ele fica de frente com o metrô Vila Prudente. Então, se você não tem carro, não vai de carro, ou não quer ir, você tem a opção de linhas de ônibus e tem o metrô Vila Prudente de frente aí. Então tá muito simples de chegar. Como eu disse, entre em contato com o Paulo aí no MSN, no Facebook, ele esclarece tanto como chegar, quanto aos detalhes da festa, tá bom? Só completando aqui também, Alan, o Mats, da mãe agora que o senhor mandou, ele falou que vai levar ela numa casa, e ele manda um abraço pro senhor de Buenos Aires, Argentina. Mais um argentino, então, aqui. Outro abraço aí pra ele, outro abraço. Mas leva a sua mãe lá, viu, moço? Porque isso não pode acontecer. Ok, Ok, Sônia. Posso passar aqui ou você passa aí? Pode passar. Tá. O rapaz, eu não sei, não dá pra entender o nome, tá perguntando o seguinte, se pomba gira rosa caveira, é metade caveira ou se ela é inteira caveira? Depende como ela quer aparecer. O espírito pode fazer a forma plasmada que ele quiser. É por isso que alguns espíritos conseguem enganar
quando eles incorporam, porque o espírito consegue fazer a forma plasmada que ele quiser. Então, se ela quiser se apresentar toda caveira, ela se apresenta. Se ela quiser se apresentar como uma linda mulher, ela vai se apresentar como uma linda mulher. Depende da necessidade que ela vê no momento do trabalho dela. Ok, Alan? Ok, Paulo. Só passar essa aqui rapidinho pro seu Tranca, ele responde rapidinho. Ok. Em qual linha de orixás que vem o seu Tranca Rola das Almas? Eu entro na linha de Ogum e Obaluaê. Ok. Bom, Anderson, ele diz assim, é verdade que um Exu ou Pombagira pode vir cruzado com outro, um exemplo, Exu Tiriri cruzado com 7 encruzilhadas? Ah, moço, como é isso? Não acontece com Exu, não. Ninguém cruza com ninguém, não. Exu Tiriri é Exu Tiriri, Exu Tranca-Rua, Exu Tranca-Rua. Não vem meio Tiriri, meio Tranca-Rua. Tá? O que pode vir é um Tiriri da encruzilhada. Mas ele entrecruzou lá com o trono do orixá. E não com o Exu tal. Tá? Ele não cruza, não. É isso, nós somos homens. Só deixa claro aqui, seu Tranca, que o senhor vem na linha de Ogum com o Baluaê. Ela tá falando aqui que é só na linha de Ogum. O trono Tranca-Rua vem na linha de Ogum. Puro. Tranca-Rua, puro. Tranca-Rua das Almas vem na linha de Ogum, entrecruzado com Obaluaê. Tranca-Rua da Encruzilhada vem na linha das 7 encruzilhadas. Vamos piorar o negócio. Ele vem na linha de Ogum, entrecruzado com Oxalá. Tranca-Rua do Cemitério. Imbaré é o nome de uma cidade e não tá mostrando um entrecruzamento. Você só vai ver o entrecruzamento dele no ponto. Tranca-Rua, sei lá do que mais, do Cemitério, pode vir entrecruzado com Omulu. Tá? Então, o que vai dar o entrecruzamento é o resto do nome. Porque a gente traz o trono, que é de Ogum e acabou. É o trono de todos os Exus. Aí vem as coisas, aí vem vindo aí as mudanças, os entrecruzamentos que vão acontecendo em todas as linhagens. Então ele vem de Ogum porque é rua. Agora o de Tranca ele não está dizendo nenhum trono. Ok, ela? Ok, Paulo. Bom, deixa eu ver aqui, pergunta da Laís, tá? Ela diz assim, seu Tranca, eu gostaria de saber se há algum elemento que eu posso usar no dia a dia para me manter com essa energia vitalizadora dos Exus. Ah, você pode ir lá fazer, como é que as mulheres usam aquele negócio? Sabe aquelas coisinhas de bolinha? Tu faz lá uma vermelhinha e preta. Vê aí 3 por 1, 1 por 3, depende, a pulseirinha aí, sei lá como é que mulher faz isso. Aí você pede pra algum Exu dar uma cruzada ali e tu usa. Aí você vai ficar com essa energia sempre girando em torno de você, de proteção. É melhor do que guia, né? Que mulher usa aí esse negócio. Ok, Alan? Ok. O Alexandre está perguntando, ele gostaria de saber, seu Tranca, se teria alguma coisa para apurar a mediunidade dele. Espera um pouquinho que eu vou. O que é apurar? Para melhorar a mediunidade dele como visão e audição, ou até mesmo como incorporação. Como melhorar a sua mediunidade? Tome todos os banhos, acenda todas as velas que seu dirigente espiritual mandar. Quando você for ao terreiro, com tudo isso pronto antes de sair de casa, você participe ali no canto, na dança, no som do atabaque. É isso que vai fazer você se desligar de lá de fora para melhorar a tua mediunidade lá dentro. Porque milagre não existe. O médium tem o tempo dele para ficar bom. Ele tem o tempo dele para as entidades trabalhar. O médium é que nem uma pedra bruta, que a entidade vai lapidando. Então não adianta querer correr, não adianta querer passar na frente, não adianta querer banho mágico, pó mágico, não existe. O que existe é você fazer as suas obrigações direito, cumpri-las. Quando você for trabalhar, entrar lá dentro sem pensar no que deixou lá fora, participar do canto, da dança, da palma, não sei como é lá no terreiro, mas deve ter tudo isso, que é isso que vai fazer você se desligar para você poder incorporar direito.
Esse é o milagre. Ok, Alan. Ok, Paulo. Vai passar isso? Eu tenho passo aqui. Vamos lá, seu Tranca. O Rodrigo, seu Tranca, ele falou o seguinte. Boa noite. Qual seria a entidade certa para se pedir um cruzamento de uma guia? Pode ser um preto velho ou tem que ser o do guia-chefe da casa? Aí ele põe em parênteses que ele é da assistência e ainda não participa da casa. Então, pro guia que você toma, passe. Se você tiver uma guia de preto velho, tu pede pro preto velho cruzar. Se tu for fazer uma guia de caboclo, tu pede pro caboclo cruzar. Se for pra Exu, tu pede pro Exu cruzar. É pra linha que a guia que você for fazer, você vai pedir pra aquela linha cruzar. Tu não vai pedir pra Exu cruzar uma guia de preto velho, que aí não vai dar muito certo. As energias nem os elementos. Então, tu faz a guia para aquela linha, e aí tu vai pedir para cruzar aquela linha. Qualquer guia pode cruzar uma guia, porque ele sabe o que ele está fazendo. Não precisa ser só o do dirigente. Ok, Alan. Ok. Posso passar aqui? Pode sim, senhor. A Bruna tá perguntando o seguinte pro senhor, seu Tranca. Se o senhor poderia ajudar ela com... Eu vou passar aqui exatamente. Pode me ajudar com o meu escritório de empréstimos, pois todos os contratos que ela está fechando está voltando não finalizados. Ela não sabe mais o que ela pode fazer. Toda vez que ela fecha um contrato, ela deixa um copo de pinga e joga uma moeda, mas nunca consegue finalizar nada. O senhor pode ajudar ela? Não, você está vendo como faz errado? Pede errado, ganha errado. Você nunca dá antes de receber, moça. Tu vai lá e pede. Tô precisando de uma ajuda nisso. Fechou o contrato, eu não sei pra quem tu dá a pinga, mas fechou o contrato, aí tu vai lá, bota a pinga e a moeda. Aí se tu dá antes de receber, tu não recebe. Entendeu? Tem que saber pedir, moço. Faça o contrário, você vai ver como melhora. Ok, Alan? Ok. Bom, Ricardo, ele pergunta assim, seu Tranca, qualquer pessoa pode receber magia de outra? O que podemos fazer para não passar para nós, caso uma pessoa esteja com demanda? Demanda. Olha, moço, é difícil, né? Fazer para não receber. Às vezes a pessoa cisma e faz. Tá? Mas assim, ser humano, dificilmente, se é direcionada para você, a magia vai cair em você. Se é direcionada para tua casa, vai cair em todo mundo. Tá? Às vezes, se é direcionada para você e tu tem um bicho que tu gosta muito, convive com você, o animal, ele tem esse poder de puxar. E aí ele acaba sofrendo a consequência, ele não aguenta. Agora, como não pegar uma demanda, você tenta andar na linha, né? Não ficar provocando os outros, esse tipo de coisa. Mas é quase que impossível, porque às vezes as pessoas cismam. Porque cismam. O ser humano tem muito isso de cismei que aquela pessoa não gosta de mim, eu vou demandar contra ela. Tá? Então, é impossível não receber. Mas você pode evitar dessa forma. Você anda bem com todo mundo, não fica provocando as pessoas, cuidado com quem você anda, cuidado com o que você fala. Aí você evita alguma coisa. Como é? Faz a boa vizinhança, isso. O que é? De amigo. Entendi. Ok, Alan? Ok, Sônia, se quiser passar. Vou passar aqui. O Roberto tá falando o seguinte, seu Tranca, que ele usa uma guia 24 horas. E algumas vezes ele coloca na casa que ele tem no quintal, uma casa do Exu Calunga, para descarregar. Ele quer saber se é correto isso ou se tem outro jeito. Amor, só pôr a guia lá, sem nenhum elemento, acaba não descarregando, tá? A melhor coisa para descarregar uma guia, lava primeiro ela na pinga, depois tu põe lá na casa pro Exu energizar. Tá? Porque só energizar, trocar energia, se você tem a opção de pôr o elemento, é melhor. Então lava essa guia com a pinga, aí bota lá que o Exu energiza de volta. Ok. Paulo, você quer passar daí? A Sônia vai passar. Tá. Bom, o Júlio está falando se o senhor poderia falar um pouco sobre o astral.
quais as atuações da linha da direita e da esquerda fora do plano material. Se o senhor teria permissão para falar um pouco sobre isso. Eu posso falar isso um outro dia, tá lotado aqui na moça e eu vou perder muito tempo para responder essa tua pergunta. Mas na outra segunda-feira eu respondo para tu. Espera um minutinho, ela que a Sammy tá vendo aqui outra. Ok. Lembrando que quem quiser participar do programa, nós estamos ao vivo, 10 horas e 40 minutos. O MSN para perguntas é programadosseutranca@hotmail.com. Programadosseutranca@hotmail.com. Ok? Ok. A Isis está perguntando o seguinte, que a irmã dela concedeu para o Exu e Pombagira, filha dela de 3 anos, para batizar. Ela queria saber se faria algum mal à criança com o passar do tempo. Batizar na Umbanda? É. Pra quê, moça? Pra que fazer isso? Quando você batiza uma criança, você dá pra um caboclo, você dá pra um orixá. Tá? Eu não sei qual é o tipo de batismo, mas o batismo aqui que a gente conhece é com os orixás e com a pessoa física. A mãe escolhe lá o padrinho e a madrinha física. E aí aqueles orixás do padrinho e da madrinha vão abençoar também aquela criança. Agora, pra que dar uma criança 3 anos pra Exu e Pombagira? Não tem muito significado. Prejudicar? Não vai prejudicar. Mas não tem porquê se tem orixá para poder fazer essa primeira parte da vida da criança. Criança é energia de criança. Tá? Exu convive com criança, conversa com criança, pode ir criança na gira de Exu. Mas Exu é uma energia muito densa. Para você pôr de padrinho e madrinha para uma criança de 3 anos, era melhor os orixás, ou um caboclo, ou um preto velho. Essa é a minha opinião. Mas não vai trazer nenhum dano para a criança. Ok, Alan? Ok, bom. Tem tanta pergunta aqui. Bom, a pergunta é da Jéssica. Ela diz assim, eu ainda não incorporo. Pergunta, eu posso pedir para as entidades da minha prima me ajudarem ou somente tenho que pedir para as minhas entidades? Pedir para as outras entidades ajudar ela, o quê? Para incorporar? Ou não, no dia a dia? Isso no dia a dia, eu acredito, Sutran. Ah, pode pedir para as outras sim, não tem problema nenhum, não é porque você tem as suas entidades que as outras não podem te ajudar. O médium, às vezes, não consegue resolver o problema com as entidades dele, ele precisa de uma orientação de um outro. Isso faz parte, um ajuda o outro. É assim que funciona. Então, às vezes, não dá para você resolver porque você não está vendo o caminho. Suas entidades estão mostrando, mas você não está conseguindo ver porque você está muito envolvido na situação. Então, você vai lá e conversa com uma outra entidade, ela te clareia aquilo que você não vê, e aí o teus guia pode fazer, pode falar assim. Ok. Ok, Alan? Sim. Vou passar aqui. O Lucas está falando o seguinte, seu Tranca, que qual o banho que ele poderia tomar para visitar um terreiro, porque o terreiro dele fechou. Mas tu toma lá um banho de arruda ou de espada de São Jorge, mistura arruda, alecrim, com manjericão, fica bom. Qualquer um desses banhos energizantes que limpa de proteção. De hortelã, só de hortelã, tu pode tomar. Ah, pode tomar esses banhos normais, assim, os mais conhecidos, não tem problema algum, vai te proteger da mesma forma. Ok. Se quiser passar, Paulo? Pode passar aí, Alan. Tá. Bom, o nome dela é Eldina Campos. Seu Tranca, por que o meu companheiro fala... peraí. Por que o meu companheiro fala para que a entidade não precisa dançar nas giras? Isso é verdade? Ou seja, dizem que as entidades não precisam dançar na gira. Ela pergunta se isso é verdade. Assim, quando uma entidade dança, ela está abrindo um portal e fazendo um trabalho. Tem lugar que não deixa as entidades dançar nem girar. Tá? Então, certo ou errado, eu não diria que nem é certo nem é errado. Cada um, né? Mas quando a entidade dança, não é que ela está dançando porque ela dança. Ela está fazendo um trabalho na dança.
Tá? Se eu for no terreiro, eu vou dançar. Se eu não puder dançar, eu vou embora. É assim. Cantar também, eu gosto de cantar. Então, a entidade não dança porque dança. Cada dançada tem um trabalho naquele passo, naquela firmeza que ele tá pondo ali. Então, se não deixa dançar, tem que fazer outra coisa. Então, os guias fazem outra coisa, tá? Mas não é certo nem errado. Ok, Alan? Ok, Sônia. O moço está perguntando, seu Tranca, se ele pode estar pensando e buscando energias do seu Tranca durante o dia, mesmo no trabalho. Mas pra que toda hora? Você pede uma vez só. Assim, ó. Você pensou lá, eu preciso disso, tal, sei lá, como é que eu preciso? Eu preciso. Você não precisa ficar chamando toda hora a entidade, chamando. Acaba sobrecarregando você, porque você tem um corpo, a entidade não, então é uma energia diferente, tá? Pensou uma vez, pediu a proteção, pediu o caminho, não precisa ficar pensando toda hora, o dia inteiro. Ok, Alan, pode passar aí, Alan. Ok. Bom, Sandro, ele pergunta o seguinte, bem simples a pergunta. Como eu posso saber o nome do meu Exumirim? Quando ele incorporar. Pronto, né? Ou então, você imagina, pode ser que ele traga outro nome, que ele vai trazer um nome parecido com o do teu Exu. Mas você só vai ter certeza mesmo a hora que ele incorporar e falar. Esse é o melhor método para você saber o nome da entidade. Os outros falando, não pode haver dúvidas. Ele pode não mostrar realmente o nome certo dele, que ele tem esse direito dele mesmo falar. Então espera que quando você incorporar ele vai falar. Ok. Ok, Alan? Sim, Sônia? O Tiago está falando o seguinte, seu Tranca, que ele tem um parente que é viciado em bebida alcoólica. Se o senhor podia passar alguma coisa para solucionar esse problema daí. Moço, primeiro é assim, qualquer vício a pessoa precisa querer parar. Se ele não quiser, eu posso dar 1000 trabalhos para você fazer que não vai funcionar. Tá? Então primeiro vamos ver, se ele quiser parar, se você achar que ele quer parar, tu deixa lá naquele negócio, no e-mail, que eu mando meu cavalo passar para você o negócio. Mas se ele não quiser parar, não vai resolver. Ok, Alan? Ok. Paulo, quer passar daí? Vou passar aqui, tá? Ok. O Nery, não sei se é menino ou menina, ele está falando o seguinte, que ele descobriu quem são os pais de cabeça dele pelo guia que estava incorporado na mãe de santo dele. E agora, para descobrir quais são os guias espirituais que ele trabalha, se ele tem que fazer através do jogo de búzios. Bom, tinha que ser o contrário, né, moço? Mas tá certo. Não, olha, moço, você vai descobrir os seus guias espirituais trabalhando. É assim que se descobre. Eu não consigo entender como é que vocês acham que a coisa funciona. Porque é assim, ó, você incorporou, o guia vai falar quem é ele, por quê e como, e vai falar tudo. É assim. Não adianta eu chegar lá no outro e perguntar, você sabe o nome do meu caboclo? Você sabe o nome do meu Exu? Meu cavalo nunca soube que ele trabalhava comigo. Ela sempre perguntou, qual é o Exu que eu trabalho? Não vinha nome nenhum. Eu nunca deixei, só o dia que eu incorporei, que eu falei quem eu era, da onde eu vim e por que vinha. Então o guia pode fazer isso. Você vai descobrir trabalhando. É trabalhando, incorporando, que você vai descobrir quem são seus guias. Os outros não vai saber falar direito, por mais que seja o guia, ele não pode. Isso é uma coisa médium, guia, médium, entidade. E a coisa vai acontecer quando for dar certo. Por isso que tem muita gente que fala que trabalha com caboclo não sei o quê, 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 e depois chega na hora de trabalhar, aparece um outro caboclo que nunca falaram. Aí a pessoa fica confusa. Ué, mas falaram que era aquele, mas apareceu esse, qual será o verdadeiro? Então, deixa o guia mesmo mostrar quem ele é. É assim que tem que funcionar. Ajuda ela lá nas perguntas. Ajuda ela a ler aí que ela tá perdida, tem muita coisa.
precisamos tentar fazer a sessão de Exu, muito obrigado. Vai ajudar a gente. Quem quer saber? Vamos lá. O Angel, seu Tranca, ele diz boa noite. Pode passar para o seu Tranca? O que é melhor para proteger a minha casa e terreiro das demandas fortes? Precisamos fazer o assentamento de Exu? Se tu tem um terreiro, tu precisa de uma trunqueira, porque é ela que vai segurar as buchas que vem dentro do teu terreiro, tá? Tu tem que ter, sim. Ok, ela. Ok, bom. Passando aqui a pergunta do Williams. Ele diz assim: tive uma mãe de santo que fez a pombagira se casar com 5 homens. Estava tentando se casar comigo e mais um para completar os 7. Pergunta se isso é normal. Ele perguntou se isso é normal, sei lá. Ela sempre me pedia coisas muito caras. Gostaria de saber uma opinião do seu Tranca. Olha, moço, isso merecia que eu falasse um palavrão, porque, olha, isso tá doído isso, hein, moço? Mas eu vou ser educado e não vou falar. Onde já se viu isso? Porque mesmo que a pombagira, o que não tem lógica, é assim, pombagira é um espírito, certo? Não existe uma mulher incorporada assim, viva, falando que ela é uma pombagira. Meu nome é pombagira. Não existe. Pombagira, espírito. Por que é que uma pombagira espírito quer trabalhar, quer casar com 7 homens vivos? O que ela vai fazer com esses 7 homens vivos? Já não tem muita lógica. Isso é um dirigente louco. Isso é um dirigente pervertido. Isso não existe dentro da lei de Umbanda, mas nem da lei de Candomblé, na lei de religião alguma. Você pode conversar isso com outros dirigentes que eles vão te dizer o que eu estou falando. Aonde já se viu uma mulher falar que a pombagira dela quer casar com 7 homens? E pra que a pombagira vai querer um presente caro se ela é um espírito? Ela não vai usar, você concorda? Quem vai usar é o médium. Não tem, sabe? Não tem fundamento. Isso é totalmente sem fundamento. E olha, moço, não case com essa pombagira, tá? Do seu próprio bem, porque isso não é uma pombagira. Então, se ela falar que quer casar contigo, sai fora, fala que você já é casado, que você tem mulher, filho, família, inventa uma história. Ou fala que tu já é casado com outra pombagira, então. Não é melhor? Melhor. Porque senão você tá, moço. Você tá. Porque isso não é pombagira, não. E também não fique gastando seu dinheiro pra comprar presente caro, porque tu não tá dando presente caro pra pombagira. Tu tá dando presente caro pro médium. Não é pra pombagira, não. Presta atenção nisso. Tome muito cuidado com essas coisas, gente. Não deixem isso acontecer na vida de vocês. Ok, ela. Ok. Sim? A moça está perguntando aqui, seu Tranca, que ela sonhou com a pombagira. A pombagira dela se apresentou para ela em um sonho. Se isso significa que ela tem mediunidade. Não, moço. Você pode ter sonhado, isso não quer dizer que você tenha mediunidade. Ter mediunidade é você pisar dentro do terreiro e tombar. Aí você tem mediunidade. Mas sonhar não quer dizer que você tenha mediunidade. Ok, Alan? Ok. Paulo, você quer passar daí? A Sônia passa. Eu vou passar aqui. O Wanderson tá mandando um abraço. Tá mandando um abraço pro senhor. E queria que se o senhor poderia dizer que o Exu da frente dele, espera um pouquinho, diz que o meu Exu de frente, porque o meu tranca-rua das encruza, diz que é o meu Exu das costas, mas eu recebo seu tranca-rua do Embaré. Aí ele não sabe qual que é o Exu de frente. Né? Então, muito Exu, né, moço? Tem Exu bastante aí. Olha, eu não posso dizer quem é seu Exu de frente.
Eu preciso saber quem é seu orixá, tem todo um processo aí. Se ele não se apresentou ainda, vamos aguardar. Logo ele se apresenta para ver quem é o de frente que vai trabalhar. Ok, ó. Ok. Bom, pergunta aqui do... Eu acho que é o William. Ele diz assim, me explique, por favor, como devo entrar na praia, quero ir este fim de ano, e como devo fazer, como nós, médiuns, devemos fazer. Pedir licença, acender velas? Olha, sendo fim de ano ou não sendo fim de ano, lá é um ponto de força da natureza. E um dos maiores pontos de força da natureza. Então sempre quando entrar na água, pedir licença para a dona do local, para que você entre, possa se limpar dentro daquelas águas. Isso qualquer época do ano que tu entrar lá dentro. Agora, pro fim do ano, tu pode levar umas pétalas de rosa, tu pode pôr o barquinho, né? Barquinho? O barquinho lá que as pessoas levam em alto mar. Ou tu pode jogar um pouco de perfume, mas não deixa o vidro jogado ali para sujar a praia dos outros. Leva o vidro para casa depois, joga no lixo. Então, que mais? Tu pode até acender uma vela, se tiver um local ali para tu acender uma vela, fazer teus pedidos. Pode fazer assim, pula lá como é. 7 ondas pedindo para cada onda que tu pula, tu faz um pedido. Tá? Então, mas sempre que entrar, seja fim de ano ou não fim de ano, peça licença, em qualquer ponto da natureza. Peça licença para entrar. Ok, Alan? Ok, Sônia. Eu vou passar aqui. O Luiz Evandro está falando o seguinte, que num sonho, uma pessoa pediu para ele construir uma guia com cores pretas, deixa eu abrir aqui melhor, com cores, com pedras azuis escuras, vermelhas e brancas, em conjunto de 23 pedrinhas separadas por um cristal negro. Se essa combinação de cores normalmente é de que entidade? Bom, azul escuro, vermelho e branco, tá? Geralmente quem vai te pedir ou é algum caboclo na linha de Ogum, é alguma entidade na linha de Ogum. Essas 3 cores. Agora essas 23 pedrinhas separadas aí já ficou confuso. Tá? A branca, a azul e a vermelha provavelmente é um caboclo de Ogum. Alguma entidade que vem na linha de Ogum. Ok, Alan? Ok, Sônia. Pode passar aí. Tá, pergunta da Roseli. Ela pergunta se existe idade para uma adolescente receber a pombagira. Olha, pra mim, depois da idade grande, qual é? Depois de 18 anos. Pra mim é assim. Pra esse Exu, acho isso. Que essa é a idade certa onde uma mulher já começa a ter pensamento firme. Essa pra mim é a idade certa. Ok, Alan? Sim, ok. O Rodrigo tá falando o seguinte, seu Tranca, que ele recebeu uma mensagem no centro que ele frequenta do seu Zé Pilintra, dizendo que eu sou um abicu, porém não sei de fato o que significa. Se é alguém herdeiro de pai de santo ou algum outro tipo. Que ele tem 23 anos e ele diz que daqui a 3 anos que eu possa, se quiser, ser um pai de santo ou um mentor espiritual. Será que isso mesmo é por esse motivo? Tem abicu, ou abicu ele escreveu. Abicu. Tá, o abicu é quem já traz uma coroa, já com, sabe, uma falange, já fácil de incorporar e trabalhar. Vamos pôr assim, para vocês entenderem, tá? Então já é um médium que tá pronto para. É um médium que já pode trabalhar. Não vai passar por todo aquele processo que tem, tá? A hora que você chegar lá, papum, rodou, incorporou, tá? Então isso que é sendo o abicu. Ok, Alan? Ok, Alan. Ok. Passa uma daí e a Sônia fecha aqui. Ok, bom. Pergunta da Ana, tá? Acho que a pergunta dela seria até um pouco extensa para a resposta, mas a gente pode indicar a Mãe Gladys se quiser onde abordar esse assunto. Ela pergunta assim, seu Tranca, desculpe a minha simples pergunta, primeira vez que eu estou ouvindo o programa. Gostaria de saber o porquê que algumas crianças nascem com deficiência.
aí é uma história muito longa, moço. Pra gente, porque você tem que explicar direitinho. Tem várias situações que vem uma deficiência, tá? Um suicida, ele vai nascer com a deficiência da onde ele se suicidou. Que mais? Para encurtar o assunto. Às vezes o espírito, ele, sei lá, na vida que ele viveu, vamos dizer que um dia ele foi lá e cortou a mão do outro. Para ele evoluir, ele vem sem esse membro, para a evolução dele, tá? Então tem muitas coisas que fazem vir uma deficiência. Às vezes aquele espírito precisa estar no mundo, mas é assim que ele vai evoluir, é assim que ele vai aprender. Então é um assunto bem longo, isso eu estou pondo só alguns pedacinhos, tá? Mas tem muito disso aí que eu acabei de falar. Ok. O Luiz Evandro daquelas pedrinhas, ele tá falando obrigado, mas que ele vai rezar mais para ele poder entender as 23 pedras. Tá, depois para ele contar. A Ana Cláudia tá falando o seguinte, que ela sente um sufocamento no peito do nada e recebe uma entidade que não sabe qual é. E agora? Então, moça, procura um local, uma casa, para você ver quem é essa entidade que você não sabe qual é. Não pode ficar recebendo uma entidade que você não saiba qual é. Tá? Vai procurar uma casa aí para você ir lá, explica pro guia que você tem esse sufocamento e essa entidade aparece. Ele vai te ajudar a te direcionar. Que é uma coisa que tem que estar na frente da pessoa para poder ver. Você tem que estar lá na frente do guia. Ok, Paulo, tem alguma coisa que vocês querem encerrar daí? Uma informação? Vamos lá, só relembrando o pessoal da Festa da Padilha. Enviem o e-mail até segunda-feira, nós estamos recebendo e-mail e mandando convite, informações desculpa, na página do templo, que o pessoal que está no seu tranca, Capitão da Encruzilhada, tem lá a página do templo Escola Sete Espadas. Tem todas as informações, no blog tem as informações, mas só para relembrar o pessoal, o custo é de R$25 o convite, tá? Sim. Vai ter bebidas e vamos chamar de quitutes, vai? Sim. Fica mais fácil, o pessoal me entende. E a partir das 18 horas da tarde, tá? Não, muito cedo? Então, 19 horas. A partir das 7 horas da noite, acabando no máximo 10h30, estourando, tá? A rádio vai estar lá, então o pessoal que quiser conhecer o Alan, compareça que ele vai estar lá. Estarei. Vai ter incorporação não só da Padilha, tá? As outras pombadilhas do templo também vão incorporar, vão trabalhar ali. E é isso. Mais informações podem mandar e-mail, Templo Escola Sete Espadas, o número 7, @gmail.com. Ou deixem na página do seu tranca, no Capitão da Encruzilhada no Facebook, que minha mãe, ela responde para todo mundo. Ou pode mandar nesse e-mail aí que a gente tem passado durante todo o programa de... Ou então também, programa do seu tranca, @hotmail.com. Perfeito. Então, recado dado, dúvidas novamente, nesse e-mail MSN que muitos estão adicionando. Programa do seu tranca, @hotmail.com, nos contatos que o Paulo passou aí. Ok? Recado dado, Paulo? Recado dado, boa noite, Alan. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos os ouvintes. Lembrando que quem quiser participar da gira de sexta-feira agora a gira de Caboclo, a partir das 19h30. Ok, perfeito. Sônia? Agora a Sônia fala. Oi, Alan, boa noite. Alan, boa noite, ouvintes da rádio. E aguardamos a todos aqueles que quiserem ir ao centro, que estão todos convidados. Obrigado, Sônia Sotranca. Obrigado por mais uma oportunidade. Se o senhor quiser encerrar o programa, nós agradecemos. Olha, mais uma vez eu vou deixar para vocês, tomem muito cuidado com aonde vocês vão, o que vocês fazem, tá? Que essa história aí desse casamento para mim foi um horror. Então tomem muito cuidado, porque depois vocês vão culpar a religião. Tá? Porque é a religião que vocês vão culpar, não é o médium, não é a religião. E a religião não tem nada a ver com as loucuras que estão feitas aí fora. Tá certo? Boa noite a todos, boa noite, moço. Cobalaroeixo! Salve, seu Tranca-Ruas!
Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Conversando com o Seu Tranca, com Mãe Gladys Camorim. Para participações com perguntas e questionamentos, adicione no MSN conversando com o seu tranca @hotmail.com. Alaroeixo, Amojubá, melhor que tranca a rua das almas não há. Alaroeixo, Amojubá.